Olá, Deus ilumine, abençoe e prospere a sua vida. Mais uma vez, juntos com Saindo da Crise, entrando na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesse exato momento. E eu gostaria de me colocar à sua inteira disposição. Você que está agora desesperado, aflito, você que há dias que não consegue dormir, você que não tem paz devido aos problemas da sua vida econômica, sobre a sua vida financeira. Eu gostaria de deixar já aí o nosso número da central de atendimento, o 3216-6162. Nós temos uma equipe pronta, preparada para lhe atender. Você que perdeu tudo, você entrou numa má sociedade, você caiu numa armadilha, numa cilada e acabou perdendo até o que não tem. Hoje você está chorando, hoje você se lamenta pelo que aconteceu. Você quer a nossa ajuda? Precisa de oração? Então grava esse número que também é WhatsApp. DDD 48 3216 6162. Aí você pode desabafar, sabe, senhora, o senhor, você que está assistindo. Aí você pode ligar, desabafar, gravar um áudio, enviar uma mensagem de texto. Nós estamos aqui para lhe ajudar, tá bom? Enquanto isso, eu quero colocar essa chamada. Veja o que vai acontecer nessa segunda-feira, a consagração no Congresso de todos que são empresários e também seus funcionários. Uma luta diária. Não basta apenas ter coragem para iniciar, mas é preciso foco e disposição para dar seguimento e estabelecer o próprio negócio. Empreendedores lojistas, varejistas, atacadistas, independentes ou tradicionais, donos de estabelecimentos em geral, cada um carrega no peito as marcas dos desafios enfrentados diariamente para fornecer um produto de qualidade e que seja útil para o cliente. A aceitação no mercado competitivo, o compromisso de se reinventar todos os dias, manter fornecedores e funcionários para permanecer no ramo da atividade escolhida. Enfim, desafios em cima de desafios. Como vencer e estabelecer em meio a tanta concorrência? Nesta segunda-feira, 22 de maio, a bênção especial para todos os comerciantes e empresários, no Congresso para o Sucesso. Um dia especial para que você, comerciante de qualquer ramo, receba a unção e a capacidade de Deus para multiplicar e alcançar patamares inimagináveis na sua área de atuação. Traga os seus funcionários e o cartão de visita da sua loja. Nesta segunda-feira, 22 de maio, no Congresso para o Sucesso. Nós faremos uma segunda-feira, um congresso especial, onde vamos realizar uma unção, oração especial sobre todos os empresários. Você é empresário? Você abriu o seu próprio negócio? Você tem ao seu lado funcionários, colaboradores, pessoas que ao decorrer do mês estão ali trabalhando, lhe ajudando? Então convida os seus funcionários. Você que tem o seu estabelecimento, você que é grande, médio empresário ou microempresário, se prepare para segunda-feira agora, porque em todos os horários nós vamos lhe abençoar, lhe ungir, para que nesse trabalho executado todos os dias, você venha ter o melhor da terra. É verdade que você venha ter bons contratos, boas vendas, bons clientes, e não dependa apenas de um cliente apenas, que você venha ter uma excelente carta de clientes dessa empresa, a fim de você prosperar, progredir, avançar na nossa cidade de Florianópolis, ou na grande Florianópolis, em Santa Catarina. É possível, meu amigo. Por mais que você esteja hoje fechando no vermelho, por mais que você esteja praticamente com as portas fechadas da empresa, não desanima não. Aquilo que você conquistou aqui, com muito suor, você não vai perder com facilidade não. Não aceita entregar os pontos, desistir, sabe, passar o ponto para alguém
Não se entrega, não joga a toalha do teu projeto não, da tua empresa não. Se você chegou onde chegou, é porque é sinal que você pode ir muito além do que isso. E você não vai perder com facilidade não. Esteja conosco em um dos horários, segunda-feira, para que você então possa lutar pela sua empresa, pelos seus negócios. Eu tenho a história do seu Alcides. Eu quero que você acompanhe comigo o testemunho do seu Alcides. Tem um antes e um depois da reunião do Congresso. Hoje, um homem bem-sucedido, próspero, tem os seus negócios, deu a volta por cima. Veja a história do Alcides e a sua esposa. Seu Alcides, quanto tempo o senhor está dentro da Igreja Universal? 27 anos. 27 anos Sim, você senhor. está aqui, né? Quando o senhor veio, o senhor já era casado com a Dona Maria Helena? Sim, senhor. Como é que era a vida? Como é que estava a vida de vocês? Então, pastor, eu vim primeiro por uma condição. Na época eu tinha depressão, eu tinha 2 empresas, tinha perdido as 2 empresas. 3 meses de casado a gente estava se separando. 3 meses de casado. 3 meses. E foi através de um programa de televisão que me despertou a fé. E eu fiz, naquele dia eu fiz uma oração do jeito que eu sabia. Não sabia orar, não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. E eu falei para Deus, se era verdade o que aquele homem estava falando na televisão, então que ele me trouxesse, me desse força, me trouxesse. Entregaria a minha vida e iria servir ele por resto da minha vida. Pacto. Pacto. Aliança. E um detalhe, eu vim de um centro de encosto. Fazia 3 meses que eu tinha desistido, mas a vida estava assim, espandareco. Um inferno. Um inferno. O senhor perdeu 2 empresas antes do senhor chegar aqui. Sim, senhor. Tentou trabalhar, tentou vencer. E não era por motivo de pouco trabalho, não era motivo de ser um mau profissional, não era um motivo de não ser dedicado naquilo que eu fazia. Era pelo contrário, trabalhava muito, era muito dedicado, muito responsável, mas eu não tinha sucesso. Eu não conseguia adquirir nada, eu não conseguia... entrava dinheiro, mas da mesma forma que entrava, saía, e a gente nem sabia para onde é que ia, de que forma a gente gastava. E por que a Dona Maria Helena queria separar? Problema financeiro ou começou as brigas? Veio os problemas financeiros, já começam as brigas, né? Eram muitos ciúmes também. Ele era muito nervoso, muito nervoso. Sei. E não era tanto problema financeiro, era mais os ciúmes, brigas. Ciúmes, brigas. E tomaram a decisão de vir, começar a caminhada. Ele veio primeiro. Ele veio primeiro, né? Seu Alcides passou pelo processo de libertação, passou pelas correntes direitinho. Como é que foi? Eu não me lembro o dia da semana que eu vim na igreja. Eu tinha carro, mas eu não me lembro se eu vim de carro. Eu sei que eu fui parar dentro da igreja, mas eu não me lembro como eu entrei na igreja. Eu lembro como eu saí de dentro da igreja naquele dia. Nesse dia, eu fui liberto e nesse dia eu tive um encontro com Deus. Naquele dia? Naquele dia. O senhor não se lembra como o senhor chegou? Não me lembro. Quando o senhor viu, o senhor estava dentro da igreja? Dentro da igreja. Mas naquele dia, o senhor percebeu já uma mudança aqui dentro? Muito grande, muito grande. Foi como se os meus olhos tivessem aberto e como se eu tivesse... Como? Não. Eu nasci de novo naquele dia. Eu acredito por uma razão. O pacto. O pacto, né? A entrega, né? A entrega. A aliança. A aliança. Fui ser batizado 3 meses depois nas águas e 2 meses depois que estava na igreja eu fui levantado obreiro. O senhor chegou a passar lutas, problemas, desertos nesses 27 anos? Teve algumas situações? Muitas. Que a caminhada da fé, às vezes o que acontece? A caminhada da fé, ela é uma lição para a gente. A vida inteira nós vamos aprender. Que tanto o Senhor Jesus ele disse que o meu justo viverá pela fé, mas nós vamos ter aflições, vamos ter luta, vamos ter deserto, vamos ter problema para enfrentar. Isso nós não vamos ser isentar isso. E eu tive o primeiro foi o meu casamento.
que ela só veio para a igreja 3 anos depois. Então, ali eu fiquei fazendo corrente de libertação por ela, fazendo campanha, fogueira santa, sexta-feira, propósito de família, tudo que vinha eu iria fazendo. 3 anos o senhor lutou por ela. 3 anos. Sem desistir. Sem desistir. E no meio da caminhada, um homem de Deus me ensinou uma coisa. Porque quando a gente vem na igreja, a gente começa a aprender, começa a se encher da presença de Deus, e a gente quer dividir isso. E chegou um dia, numa quarta-feira, eu saí, aquele dia que a gente sai transbordando da presença de Deus, cheguei em casa feliz da vida. Quando eu abri a porta, ela estava parada na frente da porta, como se ela estivesse me vendo eu chegar, mas ela não tinha visto. Satanás. Nesse dia ela olhou bem séria para mim e disse assim: hoje tu faz uma escolha, ou essa igreja ou eu. Então, aquilo... Naquela quarta-feira que o senhor saiu transbordante, feliz, chegou em casa, ela falou isso. Falou isso. O próprio mal, né? O próprio mal. Eu olhei para ela e pensei assim, ó, eu não vou trocar o que eu levei muitos anos, que eu nem sabia que existia, e eu encontrei. Não vou trocar por ela. Vou fazer uma proposta para ela. Tá bom. Essa porta que eu estou entrando, ela tem entrada e tem saída. Faz o seguinte, sai por ela e esquece que ela tem entrada. E passei por ela e fui orar. Entrei no banheiro e fui orar. Ela saiu dali, eu não sei como é que ela ficou depois. Mas aquilo não me abalou, aquilo não me tirou aquela certeza que Deus era comigo, que Deus iria mudar ela, que isso era um tempo de luta que eu tinha que enfrentar. E continuava a fé. Daí esse homem de Deus disse assim um dia para mim: seu Alcide, quando a pessoa ela não quer, não adianta o senhor insistir. Ora por ela, entrega ela nas mãos de Deus e deixa Deus fazer a obra. Seu Alcides, depois do Espírito Santo, passou essas lutas, essas guerras, como é que está a vida financeira? Como é que estão os negócios? Como é que está? O que acrescentou depois que o Senhor recebeu o Espírito Santo? Pastor, muda tudo. O que a gente não pode deixar, senhor, são 27 anos, que a gente não pode deixar é aquela ansiedade de adquirir coisas. A gente tem que saber que Deus, se nós agimos a fé, é certo que Deus vai abençoar, porque as bênçãos vão correr atrás da gente. Elas vão acontecer. Como a própria palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. É isso que nós não podemos pular o degrau. Não podemos pular o degrau. Tem os degraus, né? Tem os aquela degraus. escadinha de Jacó, Aquela né? escadinha. E graças a Deus ali, Deus ele começou a abençoar, as empresas começaram a vir, começou a voltar aos trabalhos, dentro de casa começou a ver paz, e a gente naturalmente começou a crescer. Compramos um terreno, construímos a casa, depois compramos outro terreno, trocamos de carro, e assim foi indo. Hoje, graças a Deus, sem ansiedade, a gente tem um prédiozinho de 3 andares, com 5 apartamentos, ela tem o carro dela, eu tenho o meu, e a gente está construindo 2 casas hoje para vender. A gente morava de aluguel num porão, quando nós casamos, a gente morava num porão. Num porão de aluguel. Um porão. E graças a Deus vem tudo mudando. Sabe por que eu peguei a história do senhor? Porque eu fico fascinado, impressionado, quando eu vejo que não é do dia para a noite. São 27 anos, é uma história que vocês viram, começou obedecendo, começou praticando, começou fazendo o que está escrito aqui. Como vai dar errado na vida de uma pessoa que obedece o que está escrito? As pessoas sofrem porque não obedecem o que está escrito aqui. A Bíblia não é só para você ler, é para você ler e praticar. Então aqui está ele, a esposa dele, chegou com 2 empresas falidas, a ponto de se separar, passou pelo processo de libertação e graças a Deus está aqui hoje.
Mas uma coisa você ouviu: sem ansiedade, sem preocupação, obedeceu e Deus fez e vai fazer muito mais. Certo. Amém? Amém, pastor. Deus abençoe bem forte para o nosso Deus, Alcides. Deus abençoe. Maravilhoso. Amém? Olha que testemunho, né? Hoje, pai de família, um marido exemplar, bem casado, sabe, prosperando nos seus negócios. Mas tudo começou ao chegar aqui no Congresso, a dar início a essa faculdade da fé, como ele mesmo fala. E depois que recebeu o Espírito de Deus dentro dele, aí mudou tudo. Mudou por dentro a vida do Alcides, transformou por fora. Você tem fé de fazer agora o que o Alcides fez? Se preparar para estar conosco segunda-feira agora? Na consagração e oração por todos os empresários? Você tem fé de estar conosco lutando como ele lutou? Fazer o que ele fez? Porque é só você pensar. Se ele fez, deu certo? Por que se você fizer, vai dar errado, hein? Por quê? Vai ter o mesmo resultado. Basta você agora descruzar os braços, se levantar dessa cadeira, tomar uma decisão de fé, que tudo isso vai mudar. E na oportunidade, nós vamos lhe entregar a aliança consagrada. Você vai colocar no seu dedo, seja na mão esquerda ou na sua mão direita. A aliança você pode colocar dentro da sua carteira, da sua bolsa, na chave da sua loja, e aonde você for, você vai levar com você essa aliança. Nós temos no altar mais de 2.000 alianças consagradas. Está ali, você pode acompanhar imagens. Nós consagramos essas alianças e nesta segunda-feira nós vamos lhe entregar gratuitamente. Eu estarei às 10 da manhã e às 15 horas. Pastor Juliano, 7, meio-dia e às 19. Avenida Mauro Ramos, 1310. Vamos ver esse intervalo que explica mais sobre o propósito da aliança. Segunda-feira, no Congresso para o Sucesso, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Está sem perspectiva de mudança? Em busca de uma resposta? Venha receber este elemento, que vai trazer resposta e prosperidade na sua vida financeira. E para você que já pegou a aliança, não quebre o pacto. Venha receber de Deus a direção para alcançar seus objetivos. Congresso para o Sucesso. Segunda-feira, às 7, 10, meio-dia, às 15 e às 19 horas, na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. É uma aliança como essa que gratuitamente você vai estar recebendo aqui no Congresso. Tem um propósito. Dentro dela tem uma palavra gravada, que quando você pegar em mãos a sua aliança, você já vai observar, fazendo então entre você e Deus um compromisso. Somente assim você pode sair dessa situação de humilhação que você tem se deparado. Veja comigo agora os resultados das pessoas que chegaram aqui no Congresso, pegaram essa aliança e fizeram um compromisso com Deus para todo o ano de 2023. Preste atenção nos resultados. Qual o nome do senhor? Rodrigo. Seu Rodrigo, fazendo pacto com Deus, aliança, o que aconteceu? Meu pai tinha uma casa para vender uns 8 meses amarrada. 8 meses? 8 meses, uma casa boa, bonita, bem numa geral. E não vendia. Cheguei lá num sábado à tarde, ele desanimado, e ele meio que não acredita, né? É aquele meio assim, pouca fé, né? Daí eu cheguei e disse, não pai, peraí que eu vou resolver. Fui lá na placa, orei com a aliança, peguei a minha aliança, até fiz isso aí. Dei a minha aliança para ele, digo, ó, bota na chave da casa. Em 30 dias o senhor vai vender essa casa aí. E aí? Não vai, não. Guarda isso aqui. E ele ficou olhando para a aliança, olhava, tá, vou olhar, botou. 15, 18, 20 dias, veio um casal, 1 hora da tarde, olhou a casa, olhou, disse, não,
a casa é minha, vamos lá, já vou transferir o dinheiro para sua conta. Fez a venda. Mas como não vai transferir? Não, senhor. Já vi que o senhor é gente séria, vamos lá que a casa é minha. Amém. Vendeu a casa à vista. Estava amarrada a venda há 8 meses. Amarrada. Para o Aí continua. ele disse assim, olha meu filho, agora eu tô começando a acreditar em ti. Para o continua. Ah, não, tem que continuar. Funciona. Né? Funciona. O senhor pode Quem afirmar vir aqui, que pega a funciona. aliança e usa a fé, vai acontecer. Amém. E é só o começo. Muito Amém, mais vai vir. Tá ligado. É isso aí. Né? E eu tinha o compromisso de pagar isso esse ano. Chegou o início do ano, eu não tinha esse recurso à disposição e comecei a fazer a campanha nas segundas-feiras, né? E pedi para Deus, eu não tenho condições de pagar nem parcelado, que eu teria que propor um parcelamento talvez de 70 parcelas de R$1.000. Mas o propósito do meu coração é que Deus tocasse e que de alguma forma sobrenatural acontecesse o perdão dessa dívida. Naquele período de segundas-feiras que eu estava vindo, Deus abençoou e a pessoa me perdoou da dívida e hoje estou zerado, não tem dívida nenhuma, pastor. O senhor vê que é só vir fazer um pacto com Deus, obedecer, alguma situação, um milagre, uma saída, Deus ele vai te dar. Olha aqui, ó, a prova viva que Deus não mudou. E eu falo para você que está assistindo, está na mesma situação dele, todo enrolado, todo endividado, vem. Mas uma coisa eu vi, o senhor vindo, pegando firme e mudou, né? Deus faz, né? Deus faz, Deus é incrível, pastor. É a gente se colocar na presença dele e obedecer, como diz a palavra, obedecer melhor que sacrificar, né? Então a gente obedeceu, estamos fiel aqui nas segundas-feiras. Qual o nome do senhor? É Claudinei. Seu Claudinei, fazendo um pacto com Deus, depois que o senhor pegou essa aliança consagrada, o que aconteceu? Pastor, foi na primeira semana já que a partir do momento que eu peguei a aliança, né? Nós tínhamos um contrato para fechar com um banco, que a gente já vinha há tempo já querendo fechar um acerto com eles, né? Com a nossa empresa. E naquela semana aconteceu o quê? Eu peguei a aliança e eu senti a vontade de ligar para a pessoa que é o responsável, que é um gerente, é uma pessoa que comanda todas as regionais de São José e Florianópolis. Sim. E entrei em contato com ele, não consegui falar diretamente com ele, mandei um recado pelo WhatsApp, sendo que eu conheço ele já, né? E passou dias depois que eu digo assim, 2, 3 dias depois, uma pessoa responsável por uma agência dele, através dessa pessoa, no caso, né? Entrou em contato comigo e pedindo um orçamento para a gente, de uma agência. Dessa uma veio mais 3 agências, no caso. Mais 3? 3, é. E uma está fechada, nós já estamos quase finalizando o trabalho já. O senhor pode afirmar, então, que funciona? Com certeza. Toda segunda-feira o senhor sai de onde para fazer o congresso? Eu saio de São José para cá, né? São José. É o local exato que eu trabalho pela ilha para um lado e para o outro, no caso. Não para? Não paro, graças a Deus. Mas quando chega o congresso segunda-feira, é uma audiência que o senhor tem com Deus? Não tem o horário certo. Um dos horários eu estou aqui. Amém. Isso, tá? Para ou continua? Não paro nunca. Amém. Não. Deus te abençoe. E eu digo uma coisa para o senhor, é só o começo. Amém. Muitas coisas vão acontecer, tá bom? Creio. Deus te abençoe. Amém. Qual o nome do senhor? Marcos. Seu Marcos, fazendo o congresso segunda-feira, o que aconteceu? Pastor, esse mês, lá na empresa, eu fechei uma venda, eu vendi 42 contentores de condomínio. A empresa já tem 30 anos de idade, a empresa que eu trabalho. O senhor está há quanto tempo lá? Eu estou já há alguns anos, mas na área de vendas eu estou há 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. E Deus tem te honrado? Deus tem me honrado muito. Nesse tempo todo, ninguém nunca vendeu essa quantidade de contentores dentro da empresa. Em um mês? Em um mês eu vendi 44 contentores. Fez a diferença? Fez a diferença, Deus honrou. Agora, para os vendedores que estão ouvindo a rádio, assistindo a televisão, o que o senhor tem a dizer a eles? Para eles virem para o congresso, né, a manifestar a sua fé, né, que Deus vai honrar. Né, pegar a direção, tudo que o pastor falar aqui no altar, fazer certinho que dá certo. E hoje, até pela manhã, eu fui para Antônio Carlos, que é uma área que os vendedores não vão. Eu fui para lá, Deus deu a direção e eu conquistei um cliente, uma escola, já começou a comprar produtos. E na volta, eu retornando, parei numa empresa, numa indústria, deixei os cartões também, aproveitei na viagem, né?
e já estou recebendo contato, mensagens e WhatsApp. Através do congresso, Deus te dá a direção, Deus te dá a visão para executar. Exatamente. Aqui eu tenho a direção, a visão e a força que eu preciso para me conquistar. Vale a pena? Com certeza, não quebro. Outro dia até falei para o pastor que a minha mãe faleceu de câncer e na segunda-feira que nós enterramos ela, eu não fiquei chorando, eu vim para o congresso. Pacto com Deus acima de tudo. Acima de tudo. Para ou continua? Continua sempre. Amém. É só o começo, Deus te abençoe. Só o começo, amém. Quantos vivem em situação de miséria? Dívidas, falência, desânimo. Literalmente, são muitos os que não dormem. Mas esse estado de vida não é uma condição, vai além do visível. É espiritual, algo que afeta toda a vida, inclusive a financeira. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para quem vive subjugado ao espírito da miséria e à amarração, a batalha travada dentro da mente, o ataque, é melhor do que a defesa. Porque a luta não é contra a carne, mas sim contra o espírito causador do fracasso financeiro. Segunda-feira, venha combater o espírito da miséria e tomar posse das promessas de Deus. No Congresso para o Sucesso. Bom, agora a decisão está nas suas mãos. Mediante a tudo que você viu, que você ouviu, tome a sua decisão de estar conosco aqui no Congresso. Venha buscar a sua aliança consagrada, fazer o seu compromisso com Deus. O que aconteceu com essas pessoas, amanhã ou depois, pode ser você aqui nessa tela, contando o seu testemunho. Eu quero encerrar o programa aqui agora falando sobre esse domingo às 9h30 da manhã. Teremos um grande evento da ferida à cicatriz, especialmente às 9h30 da manhã, sendo que a partir das 9 da manhã, nós pastores estaremos ali realizando um plantão de atendimento. Você que precisa de um atendimento, neste domingo, 9 horas da manhã, nós vamos estar já atendendo, porque às 9h30 se inicia o evento da ferida à cicatriz. Eu encerro deixando para você essa chamada, falando e explicando em detalhes esse grande dia. Deus te abençoe e até lá. 5 sinais de que há uma ferida na sua alma. Você tem maus sentimentos contra uma ou algumas pessoas e procura evitá-las. Não quer tratar de um assunto do passado para não mexer em sentimentos e lembranças ruins. Você fere outras pessoas, mesmo as que você ama, e não tem culpa da sua dor. Desistiu dos seus sonhos. Antes era positivo, otimista. Hoje só pensa em sobreviver. Você se isola das pessoas porque qualquer contato pode se tornar sufocante para você ou para elas. A sua alma está ferida. Mas há um remédio. O Senhor cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Da ferida à cicatriz, o evento que vai curar a sua alma e transformar a sua ferida em uma grande história de superação. Nesse domingo, 21 de maio, às 9h30 da manhã, em todos os templos da Universal.